Temos uma clínica em Porto, em Coimbra, Lisboa, Faro, uma em Funchal e temos uma na Polónia, em Varsóvia. Foi o fundador da clínica e foi o inventor da técnica mais utilizada na reabilitação total com implantes, que é o All-on-4. Para alguns não foi fácil a integração. 3 dicas para saber organizar uma equipa. A única forma de viabilizar foi vendê-la a um fundo. A clínica passou para uma tempestade, mas você ficou, como você lá dentro conseguiu guardar essa ligação com os pacientes, com todo o stress que essa situação podia desenvolver? Vamos lá ver. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado de estar aqui connosco para ouvir esse podcast. Grande podcast hoje. Eu tenho a sorte de ter um grande convidado aqui, um personagem muito importante na medicina dentária portuguesa e que aceitou, sem nenhuma dúvida, que aceitou esse challenge, esse jogo de podcast. Eu queria agradecer o Dr. Carlos, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigado em primeiro lugar pelo convite. Aceitei, claro, sem hesitar. É um prazer poder estar. Então é muito simples. Vamos falar aqui de muitas coisas. Primeiro dessa grande clínica, que é a Amalo Clinic. Mas antes disso eu queria falar um pouco de si. O seu percurso, também a integração na Amalo Clínica, como depois você conseguiu resolver os problemas que se calhar não são, que só beneficiou também à clínica. E é por isso então vou pedir ao professor doutor, que era também professor, de se apresentar e se apresentar a si próprio. Muito bem. Uma correção, eu não sou professor, tenho o doutoramento a meio. Mas ensinou na faculdade. Dei aulas durante algum tempo. Eu vou começar, se calhar, pelo princípio, não é? É melhor. Eu sempre fui daqueles miúdos que teve a sorte de, ainda no ensino secundário, saber o que é que queria ser. Por algum motivo estranho, porque eu não tenho médicos cientistas na família, eu sempre tive na ideia de tirar medicina dentária. Curiosamente, hoje, estando casado também com uma dentista, nenhum dos nossos 3 filhos me parece que queira seguir a área. Não sei se será por acharem que os pais trabalham demais, mas não deixa de ser curioso. Entrei na então Faculdade de Medicina de Lisboa. Na altura em que eu entrei, nós fazíamos 3 anos aqui no Hospital de Santa Maria, na Faculdade de Medicina. Pareceria que ainda existe o... Não, isto foi algo que veio dos primórdios do ensino da medicina dentária, em que não havia a Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa. Já existia a Egas Muniz, mas existia uma outra entidade que era a Escola Superior de Medicina Dentária. Podiam entrar para a Escola de Medicina Dentária ou alunos do 3º ano que tivessem concluído o 3º ano de Medicina ou que tivessem concluído o 6º ano do curso de Medicina. Era totalmente diferente então? Era totalmente diferente. Aliás, eu nem me candidatei a Lisboa, porque eu não queria correr o risco de ter que fazer os 6 anos de Medicina. Eu queria mesmo Medicina Dentária. Assim, eu candidatei-me a Coimbra, era a minha primeira opção, foi onde eu entrei, nesse ano, por sorte, porque eu, como sou de Torres Vedras, Lisboa é muito mais próximo para mim do que Coimbra, e tenho familiares aqui em Lisboa, a Escola Superior de Medicina Dentária passou a Faculdade de Medicina Dentária. E aí passou a aceitar alunos para o 1º ano. Só que, durante os primeiros 3 anos, as aulas eram todas dadas juntamente com o curso de Medicina. Quando eu soube disso, eu pedi uma permuta, como a média em Coimbra tinha sido bastante mais alta, foi fácil trocar com um aluno de Coimbra e assim iniciei os meus estudos aqui assim, em Medicina em Santa Maria. Ok, engraçado. Então, se eu percebi bem, o doutor vem de Torres Vedras. Exatamente. Vim cá, fui para Coimbra em primeiro. Nunca cheguei a ter lá aulas,
ainda fui ver de um quarto e nessa altura soube que tinha aberto, através de um amigo que tinha entrado para a Medicina Dentária em Lisboa, que já nos podíamos matricular no primeiro ano de Medicina Dentária. E depois então você foi para a faculdade de Lisboa Exatamente. e nessa faculdade o que é que aconteceu? Eu sei que agora você está um pouco mais virado no lado de reabilitação oral e você faz também cirurgia, implantologia? Não? Não, a minha área é mesmo a reabilitação. Reabilitação oral? Reabilitação estética? oral, estética, sobre implantes, sobre dentes. E você não faz implantes? Eu já fiz implantes, acho que é importante para quem reabilita também conhecer um bocadinho a parte cirúrgica, mas a minha área mesmo é a parte da prostodontia. Ok, porque tinha falado com alguns amigos dentistas e eu tinha pensado que você fazia também implantes e implantes zigomáticos. Não. Eu sei que o doutor Armânio faz. O Armando faz. Eu nunca fiz zigomáticos. Os zigomáticos, digamos, é assim uma fasquia muito alta dentro da implantologia, mas cheguei a fazer implantes convencionais. Acho que é importante percebermos os desafios e às vezes as limitações dos casos para percebermos melhor quando os estamos a reabilitar. Sim, ainda por cima, a reabilitação oral. O que é que nós temos agora na Exala é um módulo muito importante, é um dos mais importantes. Eu acho que é o mais importante assim, na medicina dentária. E então, você gostou dessa parte desde a faculdade? Começou? Eu, nos primeiros 3 anos, não tive contacto com a medicina dentária. Portanto, nós fazíamos o curso de medicina para todos os efeitos, que eu acho muito importante porque nos dá umas bases de fisiologia, de anatomia, entre outras coisas que são muito importantes. E ao fim do 3º ano, portanto no início do 4º, então mudei-me para a Faculdade de Medicina Dentária. Nessa altura havia várias áreas que eu me interessava bastante. A cirurgia, a parte da reabilitação, prostodontia, dentisteria estética e, curiosamente, a endodontia. Ok. E acho que... Que uma pequena área. Ainda não tem poucas pessoas que gostam da... É verdade. E acho que uma das razões pela qual eu gostava tanto de endodontia foi porque tinha um professor que motivava-nos bastante e eu achei aquilo bastante interessante. Entretanto, concluí o curso e fui convidado para vir trabalhar aqui para a Malo Clinic. Portanto, isto é em 99. Isso era um ponto que eu queria abordar. Então, você foi convidado pela Malo Clinic? Sim, portanto, a Malo Clinic já existia há 4 anos, salvo erro, 3, 4 anos. Acabou em 99? Em 99. E abriu, eu acho que a Malo Clinic abriu em 95. Em 95. Portanto, tinha 4 anos. Já era uma clínica para a altura com uma dimensão muito grande. Existia só em Lisboa na altura? Só em Lisboa. Só em Lisboa. Era metade deste piso onde nós estamos. Ok, metade sim do piso, Metade. porque depois vamos falar dessa clínica que está sobre vários pisos. Exatamente. Já tinha uma particularidade que é que na altura não era muito frequente, hoje em dia é normal, mas em 99 até os próprios pacientes estranhavam a maneira de trabalhar, porque já tinha dentistas dedicados a certas áreas. Havia colegas que só faziam endodontia, outros só tratavam crianças, só faziam odontopediatria, já tinha higienistas orais, e isto causava até por vezes alguma estranheza nos doentes, porque é que o doutor não me trata de tudo e faz-me uma parte e depois eu vou ter que mudar. Hoje em dia é perfeitamente normal. Agora já é perfeitamente normal na cabeça, eu acho, dos pacientes, e são um pouco mais confiantes quando eles têm um especialista da área. Mas, ok, para voltar ao seu percurso, à sua formação,
também você teve uma formação de doutoramento? Sim, posteriormente. Posteriormente. Fui para a Espanha. Sim, em 2008, creio eu, comecei o doutoramento na Universidade de Granada. Fiz a primeira parte, a parte curricular, apresentei aquilo que em Espanha se chama a tesina. Era um doutoramento sobre o quê? Era um doutoramento sobre reabilitação. O grande problema foi que eu nunca quis fazer uma tese daquelas teses teóricas de pesquisas bibliográficas. Queria fazer algo prático. Mas deparei-me com o problema de os professores que lá estavam e que nos estavam, porque eu fui aqui com um colega, tinham poucos conhecimentos e que nunca nos conseguiram, na verdade, ajudar numa tese prática. E acabei depois, porque entretanto também nasceu o meu primeiro filho, depois logo a seguir nasceu o segundo, e acabei por não concluir a última parte. Um dia. Ok, não, mas eu percebo. Isso que eu tinha visto aquela fase também na Espanha, e eu acho isso muito engraçado porque tem muito português que eu conheço que vão se formar fora do Portugal, mas sabe mais ou menos qual era a sua motivação? Porque ir lá? Porque não ficar aqui? Eu fui lá porque, na altura, a minha mulher fez lá o doutoramento e ela concluiu, e mais 3 ou 4 amigos, colegas, também estavam lá. Isso influenciou, era um processo administrativo relativamente simples e ainda por cima tinha o apelativo de a Universidade de Granada estar a 50 km de Serra Nevada e eu adoro fazer desportos de neve. Ah, sério? Aqui em Portugal não tem muito sorte. Aqui não tenho hipótese. Não tenho muito sorte, mas ok. Portanto, aproveitei Que é um bom também. motivo, que é um bom motivo. Você tem que ir para a França também a testar as montanhas francesas? Também já as conheço. Também já as conheço, as francesas, as suíças, as italianas. Ok, então, em 1999, você entrou na Malo Clinique. Exatamente, por convite de alguns colegas que eram assistentes na faculdade e que trabalhavam aqui. E curiosamente comecei com o intuito de ser endodontista. Sim, essa ideia também estava a seguir o doutor até essa altura. Aliás, na altura não se chamava Malo Clínico, chamava-se Clínica Malo. O nome Malo Clínico veio mais tarde, quando surgiu a ideia de fazer uma internacionalização. E aí, Malo Clinic é um nome muito mais fácil e mais internacional, do que Clínica Malo. Pronto. Mas depois, lá está, quando nós saímos da faculdade não fazemos bem ideia do que é a realidade do dia-a-dia profissional. E ao fim de um mês eu percebi que estava a fazer endodontia e fui ter com o Dr. Paulo Maló, que era o fundador da clínica, e disse-lhe que podia me despedir, mas que eu não ia ser endodontista. E ele disse-me: não há problema nenhum, eu acho que tu tens jeito para reabilitação, eu vou-te ensinar, mas tenho uma condição: tens que arranjar alguém para fazer a endodontia. E assim foi. Eu falei com um amigo e colega de curso que ainda hoje é nosso endodontista aqui. Engraçado, muito engraçado. E então, na altura, não era o Paulo Malô que convidou para cá, mas já tinha uma relação próxima com... Não, quem me convidou foi o Dr. Amorim Afonso e o Dr. João Laranjeira, que eram colegas aqui. Mas a entrevista que eu fiz, e digamos, fechei-o com um aperto de mão, foi com o Dr. Paulo Maló. Pronto, E ele era criou o uma dono da ligação clínica. depois com... Sim. Nós trabalhámos juntos muitos anos, passávamos férias juntos e tudo, portanto, passávamos muito tempo aqui. Só para meter um contexto para as pessoas que não sabem quem é o Paulo Malô, porque também vou traduzir em francês, espero que toda a gente saiba, mas fui o fundador de uma técnica
Foi o fundador da clínica e foi o inventor daquela que é provavelmente a técnica mais utilizada na reabilitação total com implantes, que é o All-on-4. Que é o All-on-4. E foi essa técnica que também criou essa imagem, que criou a imagem e o que é a maloclinic também foi graças a essa técnica e todas as pesquisas que ela conseguiu fazer. Sem dúvida, e também por todos os médicos dentistas, especialmente internacionais, que tiveram formação nessa técnica aqui na clínica. Passaram por aqui milhares e milhares de médicos dentistas. Sim, porque agora, hoje em dia ainda, mas antigamente também, era mesmo uma renovação, uma inovação do que era a implantologia e o que é que podia-se fazer, porque antigamente ninguém fazia, não ninguém existia. fazia. Não existia, aliás. E agora é uma técnica. É a mais utilizada. É a mais utilizada. Ok. Era só para mim ter mais ou menos o contexto. E então entrou na clínica, no início para fazer endodontia. Rapidamente passei para a reabilitação e na altura estávamos também a desenvolver o All-on-4. Portanto, o All-on-4 é uma técnica cirúrgica, mas que depois obriga a algum conhecimento também da parte protética e laboratorial para ser uma realização com sucesso, e eu sempre estive envolvido nessa parte. E assim fui-me dedicando cada vez mais à parte da reabilitação oral. A maloclinic também funciona com um diretor da área, um diretor de cirurgia. Sim, na altura já tinha essa hierarquia. Na altura, a maloclinic não tinha essa dimensão ainda. Portanto, havia um diretor clínico, era o Dr. Paulo Malo. À medida que foi crescendo, houve a necessidade de ir criando, digamos, compartimentos mais pequenos para se poder organizar as coisas. Primeiro foi criado um departamento de prostodontia, do qual fui eu o responsável, o diretor desse departamento. Isso foi em os anos mais ou menos? Terá sido em 2001, 2002. Então, logo 3 anos sim. depois de entrar aqui na clínica. Entretanto, isto foi crescendo de tal forma que houve a necessidade de uma figura de subdiretor clínico, vá lá, porque o Dr. Paulo passava muito tempo fora, em palestras, em viagens, etc. E havia a necessidade de alguém ter a autoridade. Exatamente. E passei eu para essa posição e, entretanto, coloquei o Dr. Ricardo Almeida como diretor da prostodontia. Fui nessa posição quanto tempo depois de... Fui depois da passagem para a formação de Granada ou antes? Foi mais ou menos ao mesmo tempo. Mas não tem nenhuma correlação? Não. É uma coincidência temporal. Foi mais ou menos nessa altura, mas é uma coincidência. Pensar que o Dr. Paulo ia chegar ao pé de si e dizer: olha, eu posso meter naquele lugar, mas tem que ter um doutoramento para ter aquela imagem. Não, o Dr. Paulo nunca foi uma pessoa assim tão formal quanto isso. Era mais com a prática. É mais o saber que alguém tem as competências de poder ser chamado por um colega e ajudar, de ter, digamos, também o respeito dos seus colegas e saber lidar com toda a estrutura. Não tinha a ver propriamente com uma parte académica. Nessa altura, a Maloclinic já tinha várias clínicas Não. Ainda não? Ainda não. A Maloclinic começou a seguir. Começou por abrir a clínica do Porto
e depois foi aumentando. E porquê o Porto? Porque tinha... A razão do Porto é porque é a segunda maior cidade, não é? Sim, claro, não faz sentido, mas se tinha também uma correlação, não sei, com as faculdades, pode Não, ser que tinha foi uma também por parceria. se ter criado condições, nomeadamente com colegas de lá, para se poder montar uma clínica e eles virem trabalhar para lá. E na altura vocês ainda estavam à procura de doutores especializados? Sim, a clínica do Porto foi feita com colegas que vieram, que já tinham as suas clínicas, que já trabalhavam. E posso dizer que não, para alguns não foi fácil, digamos, a integração, porque uma das coisas que sempre aconteceu e continua a acontecer é dentro, e obviamente que ela existe, uma certa preferência pessoal para fazer as coisas de uma determinada maneira. Nenhum colega que trabalhe na Maloclinic se afasta muito de nenhum outro na maneira como aborda os casos. Portanto, nós temos protocolos, temos materiais que depois temos um ótimo portfólio, mas que utilizamos certas marcas. E tentamos que aquilo que eu faço no meu gabinete, ou que qualquer outro colega faz aqui em Lisboa, ou que outro faz no Porto, ou que faça no Funchal, não seja muito diferente. E para guardar então essa igualdade, não sei se eu posso dizer assim, Essa semelhança. essa semelhança, imagina isso, e essa qualidade, por exemplo, a qualidade que um paciente vai receber aqui vai ser igual a Porto. E o que é que estava a falar? O que o doutor estava a falar era o protocolo Malo. Sim, havia e há vários protocolos que nós temos. E esse protocolo mesmo foi criado antes da criação do Porto? Sim. Foram sendo desenvolvidos desde que eu cheguei aqui. E depois, à medida que íamos abrindo novas clínicas, o que nós fazíamos era colegas mais... Muitas vezes não eram mais experientes, mais habituados com os nossos protocolos, deslocavam-se regularmente às outras clínicas para ajudar a passar esse conhecimento. Por exemplo, eu durante 2 anos, todas as semanas, trabalhei 2 dias no Porto. Ok, 2 dias da semana. Mas isso é muito interessante, porque isso quer dizer que, por exemplo, eu amanhã acabo o meu curso de medicina dentária, eu quero trabalhar para a Maloclínica, eu vou ter em primeiro de aprender e de ser formado a esse protocolo. Exatamente. Antes de ter pacientes, já posso ter pacientes desde o início e na continuidade. Nós tivemos este procedimento durante muitos anos e antes de se tocar num paciente após sair da faculdade, estavam-se uns meses a ver consultas, a preparar dentes naturais colocados em gesso. A sério? A fazer coroas provisórias sobre esses dentes antes de se começar mesmo a trabalhar. Está a mostrar o sério também da clínica, mas é um pouco frustrante para um estudante. Mas se calhar você também não vão buscar agora diretamente estudantes, mas vão buscar pessoas mais experimentadas. Ainda estão à procura de... Não, nestes últimos tempos, fruto de toda a alteração por que passámos, as últimas contratações têm sido pessoas que já são muito experientes e com um nível muito alto na sua área. E como isso funciona, por exemplo? Porque falamos do estudante que quer vir a trabalhar aqui e para, por exemplo, um médico dentista que, por exemplo, já é professor, porque eu sei que eu tenho aqui um professor meu que trabalha aqui, um outro médico dentista que muito forte na sua área, ele tem que passar para esse estágio? Não. Nós estamos a falar de
quando entravam médicos dentistas recém-licenciados, não é? Praticamente saíam da faculdade e passado 2 dias estavam aqui. É claro, era outra realidade. Enquanto que nós, neste momento, temos sempre vontade de crescer, mas temos uma dimensão destas, nós naquela altura estávamos em pleno crescimento e precisávamos muito de incorporar médicos novos. E essa foi a estratégia que optámos, foi apanhar médicos dentistas com pouca experiência ou nenhuma e conseguir-lhes dar a nossa cultura, os nossos procedimentos, porque claro, quem já faz as coisas de uma maneira é sempre muito mais difícil estar a mudar de sistemas, técnicas, etc. Eu quero também voltar a um momento da história da Malo Clinic que aconteceu, que é muito importante, mas antes de ir nesse assunto, eu queria perceber se essas pessoas que vocês formaram, se ainda ficam aqui ou querem sair agora, criar a sua própria clínica, ou ainda estão aqui consigo. É claro que várias dessas pessoas, que foram várias dezenas, foram saindo. Algumas. Mas saiam com a sua formação, Sim. o protocolo Malo, Sim. e Saíram. eles replicam também esse protocolo fora. Uns sim, outros não, outros mudaram algumas coisas. É normal, não é? Agora, a nossa equipa aqui, o nosso médico passou, digamos, por essa formação mais recente, já cá está, salvo erro, há 7 ou 8 anos. Portanto, temos tido uma equipa extremamente estável nestes últimos tempos. Isso monta também essa estabilidade também da clínica. E para voltar e para falar de estabilidade, a clínica passou para um momento um pouco difícil, uma tempestade, vamos falar assim, onde o Paulo Malo saiu da direção e Sim. eu estou a usar essas palavras, Certo, eu acho certo. que você sabe melhor do que eu, mas nessa altura era um momento crítico para a Malo Clinic, Completamente. mas você ficou e conseguiu agora renovar. Sim. E Portanto, se consegue só falar um pouco consigo. dessa tempestade. Dessa tempestade. É um assunto complicado, mas vou tentar pô-lo o mais fácil possível. Portanto, o crescimento da Malo Clinic foi tão grande que não foi bem estruturado. E em 2019 havia um passivo, uma dívida muito grande. Essa dívida era de um banco que foi parceiro durante toda a existência da clínica. E chegou a determinada altura que esse parceiro, a única forma de viabilizar a empresa que encontrou foi vendê-la a um fundo. E assim a Malo Clinic foi vendida a um fundo português, ao Atena, e o Dr. Paulo Malo acabou depois por sair da clínica uns meses mais tarde, e a partir daí passou a ser a Atena a dona da clínica. É claro, houve uma reestruturação muito grande, havia muitas clínicas que não tinham a nossa imagem, não se conectavam connosco, e que a Atena decidiu encerrar. Passámos por uma coisa chamada um processo especial de revitalização de empresas, em que reestruturou-se a dívida, reestruturou-se uma série de coisas, e isto foi durante o ano 2019. É claro, em 2020 vem o Covid. Mais A cereja no topo do bolo. Quando veio o Covid, nós começámos a fazer os preparativos para encerrar as nossas clínicas, mantendo-as apenas em funcionamento de emergência.
Foi extremamente difícil arranjar os equipamentos de proteção individual, as máscaras não cirúrgicas, as Nessa altura, FK2. sim, foi complicado para Foi toda a gente. muito complicado. E a clínica, estando a sair de um momento muito crítico, houve ali períodos muito complicados. Mas aproveitámos essa pausa para acelerar a reestruturação das várias clínicas e agora nós neste momento, portanto, temos uma clínica no Porto, uma clínica em Coimbra, Lisboa, Faro, uma em Funchal e temos uma clínica na Polónia, em Varsóvia. Em breve iremos ter outra, também não em Varsóvia, noutra cidade, mas a Malo Clinic chegou a ser constituída por 16 clínicas nacionais. Sim, mas ainda é uma grande clínica, um grande personagem nessa área, mas eu tenho muitas perguntas porque é muito interessante. Como você lá dentro conseguiu guardar essa ligação com os pacientes, ter sempre uma boa qualidade de tratamento, com todo o stress que essa situação podia desenvolver e com tudo também o stress estou a falar também do Covid, etc. Vamos lá ver. Porque o protocolo ficou o mesmo nesse período. Sim, sempre. Isso não mudou. Quando a Atena entrou, nós mudámos muito a organização. E a organização é fundamental e tão mais fundamental quanto maior a dimensão. Nós neste momento somos aquilo que se chama uma DSO, uma Dental Service Organization, e em parte porque obviamente temos várias clínicas, mas em parte porque temos um funcionamento em que não é um dentista que faz a gestão, ou seja, eu não me ocupo propriamente da gestão. Nós temos uma equipa que a Atena colocou. Mas também se preocupa um pouco da gestão, mas das equipas. Da clínica não, Sim. mas das equipas. Ou seja, nós temos um CEO, temos um COO, que é diretor de operações, temos o diretor financeiro, temos um diretor de laboratório, temos uma chefe de assistentes e temos isto organizado de forma a que, no fundo, nem eu nem ninguém tem que se preocupar com demasiadas coisas. Nenhum dentista perde muito do seu tempo a ter que gerir as coisas. Ou seja, há uma vontade da administração que eu, por exemplo, desse mais horas para essas tarefas administrativas. Eu vou cedendo um bocadinho, mas o que eu gosto mesmo é estar na cadeira. É isso também que é muito importante. E com esta equipa que nos rodeia, nós conseguimos fazer reuniões, ter uma série de atividades de formação, mas ter tempo válido de cadeira com os doentes. O seu papel é de médico dentista, claro, e nesse papel também como diretor é de fazer essa ligação entre a cadeira, o paciente e as equipas aqui de médico dentista, com essa parte também mais administrativa. Sim, no fundo, embora a nossa administração tem um relacionamento espetacular com todas as áreas e todas as equipas, no fundo, do ponto de vista técnico, cabe-me a mim fazer a ligação entre os vários diretores das clínicas. Mas eu tinha visto que era só nacional, o tamanho da Polónia. Eu sou nacional, o diretor clínico
clínico de Varsóvia, o Dr. Armando Lopes. No entanto, acabamos sempre por fazer essa ligação. E depois, um outro papel que eu gosto muito e que tem-me dado muito gozo nos últimos tempos, tem sido estar envolvido em toda a parte da digitalização dos nossos procedimentos. Isto é verdade não só para aqueles softwares de inteligência artificial que nos auxiliam no diagnóstico e nos permitem explicar aos doentes as coisas de uma forma muito mais fácil, mas propriamente nos protocolos clínicos que estamos a desenvolver para deixarmos de fazer moldes, ter modelos de gesso. E isso tem sido um desafio extremamente interessante. Eu já tive aqui uma formação, uma aula que você dá, era uma aula aberta, e eu ouvi falar também o doutor sobre o funcionamento mais ou menos da clínica, mas eu gostaria de voltar a falar disso, como você funciona entre as equipas, ao nível da comunicação. Quais são as vossas técnicas? Eu sei que tem uma parceria com o Straumann. Sim. E eles têm um software que é o Smile Cloud. O Smile Cloud. Você usem? Nós, desde o início deste ano, que formalizámos a parceria com a Straumann. Aliás, vamos ter agora o primeiro curso com a Straumann em março. Um curso de reabilitação. E utilizamos não só os implantes, mas exatamente todas essas ferramentas de comunicação, como o Code Diagnostics, que nos permite, por exemplo, fazer o planeamento dos implantes, e o Smile Cloud, que nos permite fazer alterações à estética de um determinado paciente, de forma a poder-lhe dar uma ideia de qual é que vai ser o impacto que a reabilitação irá ter na sua estética. E também tem uma funcionalidade que eu tive a sorte de ver, é que podemos falar, tem como um chat. Tem um chat. Onde por exemplo, todos os especialistas podem dar a sua opinião sobre um caso. Permite uma comunicação muito mais fácil entre todos os envolvidos num determinado tratamento. E funciona também como uma base de dados, ou seja, em vez de nós termos as fotografias numa pasta, os fecheiros de ICOM dos CBCTs noutra, os fecheiros STLs do laboratório ou do scanner intraoral noutra, aquilo integra tudo e eu consigo aceder a toda a informação clínica relevante daquele paciente num único sítio. E isso ajuda muito a comunicação? Ajuda muito. Isso ajuda muito em vários aspectos. Ajuda do ponto de vista de nós, se precisarmos de ir buscar o que quer que seja, sabemos onde é que está, não temos que ir à procura, não se perdem coisas. E depois, no planeamento, é uma ferramenta espetacular, porque eu consigo ter o prostodontista a comunicar com o cirurgião e com o laboratório sobre o mesmo caso. Sobre o mesmo caso que vai ser feito para a semana. E o cirurgião a dizer: e não podemos chegar a prótese um bocadinho para lingual porque eu tenho pouco osso aqui e quero pôr o meu implante. E o laboratório dizer: cuidado, esse implante tem que ficar mais submergido porque senão não me dá espaço. Portanto, facilita muito, e é assim que hoje em dia nós fazemos as reabilitações. Nós já sabemos qual vai ser o resultado que queremos atingir e depois vamos andando para trás. Para completar essa parte de comunicação, também tem muito sorte num aspecto que tem o seu próprio laboratório e cá na clínica. Sim, o laboratório está no mesmo edifício, não está
Está a uns lances de escadas de proximidade, que é uma distância que eu considero ideal. E de facto é importantíssimo, porque agora com este processo de digitalização em que começamos ou já estamos a usar próteses impressas, se o laboratório não acompanha o desenvolvimento da parte clínica no mundo digital, não faz sentido, não é? Não faz sentido. E mesmo as várias soluções que nós temos testado têm sido validadas também pelo laboratório. E por isso nós temos que andar todos aqui muito ao mesmo nível e a puxar para o mesmo, da mesma forma que os nossos colegas da prostodontia, da cirurgia, desde sempre tiveram interessados em experimentar cirurgia guiada, cirurgia navegada, fazer o planeamento digital dos casos antes de propriamente começarmos a anestesiar o doente. Portanto, tem que haver aqui uma sinergia muito grande. O outro ponto é que se tem um problema, para resolver um problema o outro, como está no país em baixo, dá para resolver o problema no dia. No dia. É só mandar um mail, só mandar um ficheiro. É só fazer uma requisição, que nós temos um programa para fazer as prescrições laboratoriais. Ok, nós sabemos que a maioria das clínicas tem o laboratório do outro lado do país, que se um paciente vem que a prótese não está bem ajustada, podem ser ajustadas na clínica, mas para fazer uma outra tem que pedir de novo, depois ter o tempo que a prótese volta para aqui. E aqui o que o doutor está a dizer é que pode ter esse resultado logo no dia. Podemos ter o resultado logo no dia e até há outra vantagem, que é nas reabilitações estéticas. Claro, nós também fazemos, tiramos fotografias, juntamos as fotografias à prescrição, mas é completamente diferente se eu chamar o técnico para ir ver. E o técnico às vezes E o técnico vem. Ok. E ajuda-me a planear o caso, a ver uma prova para ter a informação visual a 3 dimensões com o paciente ali sentado à frente. Que é muito importante. Muitas vezes até posso fazer uma coisa que é, faço uma requisição e o técnico modifica-me o trabalho no próprio dia e permite-me fazer uma nova prova. Portanto, sem dúvida que é uma grande vantagem ter o laboratório no mesmo espaço físico. Eu queria, vamos resumir assim, 3 dicas mais ou menos para saber organizar uma equipa, que seja com o laboratório, com as diferentes especialidades, como saber lidar. Essa não é uma pergunta fácil, pronto. Eu tive a sorte de começar de pequeno. O que é que eu quero dizer? Embora eu tivesse pouca experiência, eu próprio fui crescendo com a clínica, não é? Portanto, é muito mais fácil a pessoa ir crescendo com a clínica do que de repente ser posto numa posição em que tem uma clínica deste tamanho para gerir. Pronto. Agora, o que é que eu acho que é fundamental é ter um bom relacionamento e uma boa comunicação com as equipas. Ok. É fundamental, porque muitas vezes... Mas também sabemos que os médicos dentistas têm um ego, um grande ego, ainda por cima quando vai buscar a especialista na área dela. Sim, é verdade, e nós todos lidamos com isso. Agora, se nós estivermos disponíveis para ouvir, se calhar às vezes até vamos receber informações que nós não tínhamos ideia, porque a forma, por exemplo, como eu ando aqui,
é diferente de alguém que tem outro tipo de problemas. E é muito importante passar-me essa visão. É claro, algumas coisas poderão não ser propriamente prioritárias, mas muitas vezes nós ouvimos informações que de facto fazem todo o sentido e nos permitem tomar melhores decisões. Portanto, eu acho que essa relação de confiança com toda a gente e abertura para ouvir é muito importante para conseguirmos ter um bom ambiente e um bom funcionamento. Isso de facto não é algo que aprendemos na faculdade, e uma pessoa que quer criar uma clínica, ser diretor de uma clínica que já é muito grande, tem que saber lidar, tem que saber aprender Tem que isso. saber lidar com isso. Outra coisa que eu acho que é muito importante é delegar. E saber delegar. Saber delegar. Porque se a pessoa não quer concentrar tudo na sua pessoa, todas as decisões na sua pessoa, a sua vida vai ficar um inferno. Não vai ter informação nem tempo para tomar boas decisões e, acima de tudo, não tem o conhecimento específicos que certas áreas necessitam para se tomarem boas decisões. Portanto, saber delegar é muito importante. Você está a falar da parte dos tratamentos. No fundo, aplica-se à parte tratamento que clínica. nós não sabemos fazer. Aplica-se à parte clínica, mas aplica-se, é mais abrangente ainda. Porque, por exemplo, na altura, dou este exemplo, e quando eu passei a subdiretor clínico, eu tive que deixar de ser diretor de prostodontia. E isto a pessoa habitua-se a tomar as decisões. Às vezes não é fácil quando alguém as toma por nós. E quem passou a diretor de prostodontia é um dos meus melhores amigos. Atenção. De repente, eu vejo qualquer coisa, já não consigo precisar exatamente o que era, mas vejo qualquer coisa e perguntei: então, mas porquê que isto é assim? Porque o Dr. Ricardo implementou isto assim. E eu lembro-me de ter pensado, eu não teria feito basicamente exatamente igual. E senti um bocadinho como se o tapete me tivesse sido puxado. Mas depois logo a seguir pensei, mas para isto é que eu lhe disse para ser diretor de prostodontia. É para não ter que ser eu a tomar as decisões, é o papel dele. Mas ao princípio custa um bocadinho. Sim, eu percebo essa parte. Ainda por cima, depois de tantos anos naquela papel. Mas pronto, gostou-me dessa vez e depois mentalizei-me, não, é para isto que eu lhe pedi para ele ser o diretor, é para tomar estas decisões, e eu acho que ele é a pessoa certa para o ser, portanto tenho que confiar nas decisões que ele toma, porque nunca ninguém toma as mesmas decisões exatamente iguais que nós. Claro. É por isso também que é importante a parte do recrutamento, saber recrutar também as boas pessoas. Bom, não vou guardar o doutor mais tempo, foi um super bom momento por mim. Queria só acabar sobre uma dica que você pode dar a um estudante que quer entrar na Malo Clinic. Qual seria por si a parte mais importante que um estudante pode ter para entrar nessa clínica? Isto sempre foi algo, o que eu vou dizer agora, que foi aplicado aqui. Dizerem-me que tecnicamente são fabulosos ou qualquer coisa não é o mais importante, porque isso vem com formação, isso vem com treino. Agora, as características humanas, o relacionamento com os colegas, o empenho, a vontade de querer aprender e de fazer todos os dias um bocadinho melhor que o dia anterior. Eu acho que essa, a iniciativa, o empreendedorismo, neste momento,
em que a medicina dentária está a mudar de uma maneira tão rápida que todos os dias nós temos scanners novos, temos softwares e com inteligência artificial. Essas são as características que melhor se encaixam numa estrutura destas, em que trabalhamos seriamente e de uma forma muito perto em equipa e que queremos crescer e desenvolver cada vez mais a forma como vemos a medicina dentária e a aplicamos. Eu espero que as pessoas que queiram trabalhar numa grande clínica como é a Malo Clinic vai aplicar esse conselho. E vamos acabar aqui. Queria falar tantos assuntos a falar de todas as cadeiras que você tem aqui. Não falamos disso, mas tem uma dimensão enorme. Eu convido as pessoas a ir buscar no internet o que é a Malo Clinic. E eu queria agradecer também o doutor de estar cá hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.